radiações agem nas nossas células como um todo. Ela pode interferir na membrana celular, na ativação de genes, no ciclo celular. E todas essas lesões podem ser reparadas e a célula sobreviver, podem ser mal reparadas e a célula ficar doente, sofrer uma mutação, ou pode ainda morrer. A célula ainda pode morrer. E na radioterapia, o que se deseja é a morte do tecido tumoral e a preservação do tecido normal adjacente. Porém, o que é importante de se dizer é que nossas células estão organizadas. Nós temos trilhões de células organizadas em mais de 300 tecidos. E dependendo da organização das células nos tecidos, é a resposta à radiação. Assim, nos tecidos, nossas células obedecem o chamado ciclo celular, que é a alternância entre a mitose e a intérfase. As fases da intérfase são G0, que é a fase de quiescência, G1, síntese e G2. G1 e G2 são chamados de checkpoints ou barreiras do ciclo celular, onde a célula pode retardar a sua progressão e reparar alguma coisa que esteja errada, antes de entrar em mitose para que não se divida de forma errada. E a fase de síntese é a fase de síntese do DNA. Pois bem, a fase mais sensível do ciclo celular é a fase de G2 mitose. Na verdade, após a lesão radioinduzida, a principal lesão é a quebra dupla do DNA, ela precisa ser detectada por nossas células. E o sistema sensor, deste sistema sensor das células, fazem parte o gene ATM, que produz uma proteína ATM, que fosforila, a ATM quinase é uma quinase, fosforila coisas no ciclo celular. O gene NBS1, que é um gene de reparo, e o gene BRCA1, que é o gene supressor de tumor, que é mutado em câncer de mama. Assim que a célula detecta a lesão, acontece uma série de reações no ciclo celular que culminam com a parada de progressão do ciclo. É como se as células congelassem nas fases que estão e não progridem para a mitose. Essa parada, esse congelamento, entre aspas, do ciclo celular demora de 10 a 20 horas. Depois as células redistribuem no ciclo. Também o reparo ele acontece em média em 1 hora, leva mais ou menos de 15 minutos a 4 horas. E as fases mais sensíveis, como eu já disse, são as fases de G2 mitose. As nossas células elas podem morrer após irradiação de N maneiras. A mais conhecida é a morte na mitose ou a morte clonogênica, que acontece. Conceitualmente, a morte clonogênica acontece quando a célula irradiada ela divide 1 ou 2 vezes e passa aberrações letais para as células filhas que param de se dividir e não formam mais colônias, elas ficam estéreis, incapazes de se dividir. E isso é visto nas curvas de sobrevivência, ensaios de radiação de cultura e curvas de sobrevivência. É muito interessante para a radioterapia se nós pensarmos que uma célula tumoral perde a capacidade, célula tumoral irradiada perde a capacidade de se dividir e não vai repopular o tumor. Mas do ponto de vista biológico, isso não diz muita coisa. Por isso foi se estudar o que acontece com uma célula em morte clonogênica. E observou-se que uma célula em morte clonogênica, ela apresenta aberrações, ela entra na fase de mitose de forma inapropriada, sem estar preparada para se dividir, não há a formação adequada do fuso mitótico e essas células fazem mitoses aberrantes com micronúcleos. Essas alterações, na verdade, são denominadas de catástrofe mitótica. Assim, a catástrofe mitótica é a causa mais importante de morte clonogênica, mas uma célula pode perder a sua capacidade de se dividir, entrar em morte clonogênica, por senescência, por parada definitiva, por sair definitivamente do ciclo celular. Existem vários tipos de morte programada, como a apoptose, a autofagia, necroptose, mas sem dúvida nenhuma, a mais estudada, mais falada, é a morte por apoptose. E esta morte por apoptose, há o envolvimento de N genes, que uma parte dos genes, por exemplo, o P53, favorece a apoptose e outros tantos inibem a apoptose, como por exemplo o BCL2. E as células em apoptose têm
Morfologicamente, ela tem uma característica. O diagnóstico de uma célula apoptótica, o padrão ouro, é o padrão morfológico, quer seja na microscopia de luz e principalmente no microscópio eletrônico, ou ainda por imunistoquímica, quando se faz o estudo da expressão da caspase 3 clivada. Assim, uma célula em apoptose observada no microscópio, ela apresenta uma condensação muito grande no núcleo. Uma condensação e o núcleo se quebra e vai se marginalizando para a membrana, para o interior da membrana da célula, vai se espalhando. Depois, essa célula é clivada em corpos apoptóticos que são rapidamente fagocitados pela célula vizinha, mesmo que não seja um macrófago. Por outro lado, as nossas células também podem reparar a lesão radioinduzida. E o que se deseja na radioterapia é que esse reparo seja mais ativo, mais funcionante na célula normal. E as nossas células usam diversos mecanismos para reparar a lesão. Por exemplo, reparo de quebras duplas, reparo de quebras simples, o mismatch repair. Mas o mais importante para a radiobiologia é o reparo de quebras duplas, que pode acontecer por recombinação homóloga e recombinação não homóloga. No caso da recombinação homóloga, você tem a quebra dupla do DNA e depois a proteína ATM age ativamente nesse processo e há a cópia igual da cadeia molde pela cromátide irmã, por aquela que estava quebrada. E o reparo é completamente sem erro. A outra forma de reparo é a recombinação não homóloga, que também a proteína ATM tem um importante papel, mas há a religação, mas essa é uma religação das cadeias do DNA que estão sujeitas a erro. É um reparo sujeito a erro. Só que a maioria do nosso genoma é composto por sequências não codificantes. E alterações em regiões não codificantes têm pouco impacto no nosso genoma. E como nós dissemos, as nossas células estão organizadas em tecidos. E os nossos tecidos, nós temos mais de 300 tecidos, os nossos tecidos normais respondem de modo diferente à radiação. Assim, nós temos os tecidos de resposta rápida, como a pele, o tecido hematopoético, por exemplo, mediam o efeito agudo da radiação. São tecidos que manifestam suas lesões durante a radioterapia ou até 3 meses depois da radioterapia. Por exemplo, uma plaquetopenia, uma dermatite exudativa, uma descamação pode ser vista durante o tratamento. E essa resposta rápida se relaciona à alta atividade proliferativa dos tecidos, à alta suscetibilidade das células à morte programada e também são tecidos que, apesar de proliferar bastante, como eles proliferam bastante, eles são tecidos, porém, que não reparam a lesão, mas são capazes de repopular. Por outro lado, nós temos tecidos que respondem mais lentamente à radiação, como o músculo, osso, vaso, e eles mediam a chamada resposta tardia ou resposta lenta. E a resposta lenta, esses tecidos, eles têm uma atividade proliferativa menor. E a resposta lenta, ela está associada, além da baixa atividade proliferativa, à perda da atividade metabólica, à ativação de citoquinas inflamatórias, à diminuição da oxigenação. E são tecidos que têm baixa atividade proliferativa, porém têm capacidade de reparar a lesão. Mas eles têm uma tolerância, são tecidos que precisamos ter muito cuidado ao irradiar, porque se ultrapassar a tolerância, como eles não repopulam, eles dificilmente também vão se refazer. Eles conseguem reparar a lesão desde que se respeite a sua tolerância. E a resposta biológica é diferente entre os tumores e os nossos tecidos normais. E isto que é explorado na radioterapia.